Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Embaixada Americana deu mais um aviso para os ministros do STF, mais especificamente ao Alexandre de Moraes. É a Embaixada Americana avisando mais uma vez, o governo Trump avisando mais uma vez aos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre as suas ações. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão, vou ler bem devagar, avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Dos Estados Unidos no Brasil, o perfil da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou mais uma vez, pela manhã de hoje, a mensagem, porque o Brasil está sem embaixador, os Estados Unidos está sem embaixador no Brasil. Sim. Então a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou, desce um pouquinho ali rapidinho, eu vou ler a tradução ali, pessoal, mas desce aqui, publicou o tweet do Senior Official for Public Diplomacy, que é quem está hoje lá no Brasil e cuidando da situação do Brasil. Esse é o original em inglês, eu quero ler em português, pode subir lá. A Embaixada do Brasil fez questão de colocar em português. O ministro Alexandre de Moraes, Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Então não é opinião, não é pode ser que... Não, está afirmando. Isso é o governo dos Estados Unidos da América afirmando que Alexandre de Moraes é o principal arquiteto da censura e da perseguição a Bolsonaro. E aí continua dizendo: suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Donald J. Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão, vou ler bem devagar, avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. E o governo americano conclui dizendo que estamos monitorando. Vou repetir. Estamos monitorando a situação de perto. Essa frase, meu amigo. Monitorando. CIA, FBI, todo o serviço de inteligência internacional, inclusive o Mossad, estamos monitorando. A pergunta que eu faço, deputado: os políticos que outrora diziam... não pode deixar outra imagem ali, pessoal, para ficar melhor. Isso, para deixar bem claro para o pessoal que está em casa, que nós estamos comentando aqui uma publicação do governo americano que está monitorando tudo isso. Há uma consciência dos políticos que estavam ali querendo dialogar com Lula, querendo dialogar, diálogo, né? Sendo chantageados pela STF. Há uma consciência deles de que nós estamos em plena guerra contra a China e de que, se eles continuarem apoiando esse lado negro nessa guerra, eles serão punidos? Alan, primeiro eu queria falar para ti que eu acho que eles não sabem nem o que é e nem como afeta realmente a Lei Magnitsky. Eles não têm noção do prejuízo que essa lei trará. Existe aí aquelas mensagens, né, narrativas. Mas tu tem um jeitinho brasileiro de se safar. Então, a primeira coisa que eu te diria, acredito que muitos deles pagam para ver sem ter a real consequência. Começa essa edição do Agora CNN dizendo que o número 2 da diplomacia dos Estados Unidos acusou um ministro do Supremo Tribunal Federal de destruir a relação do país com o Brasil. Christopher Landau não citou diretamente Alexandre de Moraes, que é alvo de sanções dos Estados Unidos. Mesmo assim, ele afirmou que um ministro do STF usurpou o poder e ameaça líderes de outros poderes ou suas famílias com prisão. Autoridades dos Estados Unidos já acusaram Moraes de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro
e liderar uma caça às bruxas. Em publicação nas redes sociais, o vice-secretário de Donald Trump também comentou que os Estados Unidos podem negociar com os poderes executivo e legislativo, mas não com um juiz. Landau acrescentou que os Estados Unidos estão em um beco sem saída. Ainda assim, disse que os Estados Unidos querem retomar a amizade histórica com o Brasil. A CNN tenta contato com o ministro Alexandre de Moraes e aguarda retorno. Para falar desse assunto, eu vou chamar a nossa analista, especialista em judiciário, Luísa Martins. Luísa, um prazer e de grande importância ter você aqui para falar sobre a fala desse secretário do número 2 da diplomacia dos Estados Unidos. Como os colegas de Moraes veem essa fala? Boa noite para você. Oi, boa noite, Débora. Hoje num cenário um pouquinho diferente, e boa noite a todos que estão conosco hoje aqui no Agora CNN, neste sábado. Débora, todo mundo no Supremo Tribunal Federal, todos os ministros, têm visto uma grande preocupação, né? Toda essa ofensiva dos Estados Unidos que parece só escalar cada vez mais, né? A gente viu recentemente várias sanções que antes estavam apenas na aba da ameaça e acabaram agora se transformando em medidas concretas, né? A gente teve o próprio tarifaço, né? A tarifa de 50% que foi imposta por Donald Trump a alguns produtos brasileiros e também a suspensão dos vistos de alguns dos ministros do Supremo. E embora este secretário não dê nomes, né, na sua manifestação, todo mundo sabe de quem ele está falando. Afinal de contas, a própria carta do presidente americano Donald Trump cita o ministro Alexandre de Moraes como o principal responsável, né, pelo avanço das investigações sobre os atos antidemocráticos, sobre a condução da ação penal que mira principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro e também todos os casos envolvendo o próprio 8 de janeiro, né? Todos os acusados ali que estão sendo julgados no âmbito do Supremo sob a batuta do ministro. E na carta de Trump, ele cita não só essa questão dos atos antidemocráticos, da atuação do ministro Alexandre de Moraes, como também o julgamento, que foi até bem recente por parte do Supremo Tribunal Federal, em relação às Big Techs, né, a necessidade de responsabilização das plataformas digitais aqui no Brasil por conteúdos indevidos publicados por seus usuários. Então, o Supremo tem se sentido, obviamente, preocupado com todas essas iniciativas, mas em relação à interlocução com o governo brasileiro, né, e de que maneira responder a esses ataques, a avaliação é de que o Supremo, Débora, não vai ceder nesse momento. O STF, ele não tem nenhuma previsão de alterar o seu cronograma de julgamentos, alterar o seu calendário. A ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, especialmente nesse primeiro núcleo que tem como principal réu, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, segue prevista para ser julgada em setembro. A questão do visto, muitos ministros têm minimizado, o próprio ministro Alexandre de Moraes tem dito a interlocutores que isso tem muito pouco efeito no seu cotidiano, né? Ele não costuma ir aos Estados Unidos, não gosta de ir aos Estados Unidos, não teria bens ou contas no país. Agora, diferentemente de Moraes, quem tem uma relação bastante próxima com o país, né, Débora, é o ministro Luiz Roberto Barroso, que é professor colaborador, inclusive, do Harvard Kennedy School, uma escola de direito extremamente respeitada, né, uma das melhores do mundo, e ele costuma também ir para os Estados Unidos nos recessos do STF para ficar lá recluso, lendo, escrevendo seus artigos. Então, para o presidente do STF, isso tem sido um motivo maior, né? Tem por trás um descontentamento maior, porque na vida prática dele vai sim ter um efeito mais importante do que tem para Moraes e para outros ministros que também têm nos bastidores ali, Débora, minimizado essa sanção, né? Muitos chegaram a ironizar ali com auxiliares, o Mickey vai ter que superar a nossa ausência, ou vamos ter que ir na Disney em Paris ou no Japão, né? Vamos ter que mudar a rota aí das viagens que costumavam fazer, mas de qualquer maneira, mesmo fazendo essas minimizando mesmo, né, o impacto dessa sanção, obviamente que existe um receio, né, sobre até que ponto vai essa ofensiva, até que ponto o governo brasileiro vai ser capaz, de alguma maneira, de frear
essa investida dos Estados Unidos e, claro, de que maneira, qual a medida, na verdade, da responsabilidade de Eduardo Bolsonaro, que está no exterior declaradamente com esse objetivo. Será que teremos mais sanções para o ministro Alexandre de Moraes? Será que mais ministros serão sancionados pela Lei Magnitsky? Isso veremos nos próximos dias. E também, será que a Europa vai sancionar o ministro Alexandre de Moraes e os seus cúmplices aí nas suas ações autoritárias? Bom, veremos também nos próximos dias. A embaixada soltou a nota, uma nota muito contundente, muito dura. Na verdade, é uma fala, né? Uma fala do braço direito do Marco Rubio, é o 02 ali na Casa Branca. Enfim, os Estados Unidos, através do governo Trump, está colocando os ministros do STF, os ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, em uma sinuca de bico. Os Estados Unidos está deixando os ministros sem saída, né? E o próprio Estados Unidos não tem muito o que fazer se não for justamente essas ações que está tomando. Evidentemente que o Trump, ele não é de arregar, né? O Trump tem vídeo dele aí dizendo que ele gosta de uma vingança, e quem desafia o Trump, meu amigo, se prepare, porque o negócio, o baque é grande. O homem é poderoso, é simplesmente o presidente dos Estados Unidos, e ainda tem esse impulso de vingança nas veias. É competitivo, é negociador e gosta de um confronto. Bom, esse é o Donald Trump. Os ministros do Supremo Tribunal Federal que se prepare, porque vem chumbo grosso por aí. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixa também o seu like. Até breve.